Oi, gente, muito prazer. Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Esse aqui é o meu primeiro vídeo no YouTube, onde eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Eu já faço ativação de arquétipos há muito tempo. Eu comecei de forma inconsciente e a primeira vez que eu percebi que um arquétipo realmente se conectou com a minha energia e me trouxe características foi com o arquétipo do tigre. Eu simplesmente coloquei a imagem do tigre no meu celular e aí eu fui vivendo, fui fazendo as minhas atividades e eu comecei a perceber uma agressividade muito forte. Posso dizer que eu tenho uma pitada de agressividade na minha personalidade, então o arquétipo só ativou as características que já existiam em mim no lado sombra do arquétipo, e isso não foi legal pra mim, mas eu pude perceber. Como foi uma informação que chegou de forma muito forte pra mim, eu pude perceber que aquela agressividade não era minha, e sim do arquétipo. E foi quando eu passei a dedicar muito tempo estudando sobre os arquétipos, entendendo como eles funcionam, como eles vão se acoplar à nossa energia. E foi quando eu resolvi começar a testar os arquétipos de forma consciente. O arquétipo maravilhoso da Cleópatra, ele chegou pra mim em um momento onde eu precisava sair do fundo do poço. Pra quem não conhece, o arquétipo da Cleópatra, ele é um arquétipo de força, de determinação, de posicionamento. A Cleópatra, ela foi a rainha do Egito. E ela foi uma das mulheres mais famosas que existem na humanidade até hoje. E ela ainda é essa figura que cativa milhares de pessoas por aí. Quando o arquétipo da Cleópatra apareceu pra mim pela primeira vez, a gente não teve essa conexão. Eu fui exposta ao arquétipo, eu olhei a imagem, eu vi aquela figura e não me chamou muita atenção. Porque, gente, o arquétipo ele vai chegar pra você, ele vai se conectar com você quando ele precisar fazer isso. Porque senão a gente ativaria arquétipos inúmeros todos os dias aí e pegaria aquelas características. Não que isso não aconteça de forma sutil, mas não é muito bem assim que as coisas funcionam. Você precisa querer ativar o arquétipo e você precisa estar ali ressoando com aquela vibração no momento. E eu estava passando por um momento bem desafiador em um relacionamento que já havia acabado, mas a pessoa ainda ficava ali em cima. Foi um relacionamento tóxico, narcisista, onde a pessoa abusava de mim emocionalmente. É difícil dizer, mas fisicamente e financeiramente. Então eu estava sofrendo todos os tipos de abuso que você pode imaginar. E foi quando a Cleo se apresentou pra mim, porque a Cleo ela não permite abuso. A Cleo ela não permite que você ultrapasse os limites com ela. Então, ela chegou pra mim quando ela precisava. Ela já havia se apresentado outras vezes, mas não estávamos ressoando. Quando eu vi, através de um vídeo aqui no YouTube, a imagem da Cleópatra nesse momento em que eu estava vivendo esse relacionamento abusivo, na hora, gente, eu olhei para aquela imagem e eu senti a força, eu senti o poder e eu senti que era aquilo que eu precisava na minha vida naquele momento. Eu simplesmente peguei, eu já conhecia um pouco dos arquétipos egípcios, mas eu peguei uma imagem do arquétipo da Cleópatra, bem tradicional mesmo, ela com aquele cabelinho curtinho, franjinha, ela tava com a coroa da serpente, então eu acabei ativando também a serpente sem pensar muito, por isso que a transformação foi tão brusca, assim, tão intensa, e eu coloquei o arquétipo e fui viver. Já logo no primeiro dia, gente, eu coloquei durante a noite, ouvi alguns áudios também sobre a Cleópatra, né, estudei um pouco sobre o arquétipo durante a noite, e já durante o dia, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi sentir uma necessidade absurda de fazer um delineado. E geralmente quando eu coloco o alongamento de cílios, eu não faço nenhuma maquiagem no olho pra não atrapalhar, pra não acabar fazendo com que dure menos. E nesse dia eu não pensei, eu simplesmente acordei, fiz o meu delineado e fui. Gente, só de ter esse movimento eu já percebi que eu estava ali me conectando com aquele arquétipo de forma um pouco mais próxima. Fui pro meu dia, trabalhei, eu não contei pra vocês, mas essa pessoa que eu estava me relacionando, ela é coordenadora da academia onde eu treino e ela também fazia alguns treinos lá durante os horários que ela não estava trabalhando. E eu fui justamente em um horário que ela não estava trabalhando para eu não me conectar com ela. Mas, ok, fui treinar, tal, tudo bem. Eu já percebi que a pessoa já me olhou diferente, ela já não se aproximou tanto, já teve aquele receio de se aproximar. A Cleópatra ela é uma rainha, não é qualquer pessoa que se aproxima dela. Então eu percebi que ali naquele ambiente os olhares estavam diferentes, mas não é um olhar que eu já estou acostumada, aquele olhar de ai, cortejo, ai, flerte.
as pessoas, elas ficam receiosas em ultrapassar os limites com a Cleópatra. Então era aquele olhar mais respeitoso, aquele cumprimento mais, oi, tudo bem, de longe, sem, né, querer muito invadir o meu espaço. Tudo bem, fui embora pra minha casa, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, um rapaz que eu já estava conversando há muito tempo, mas eu ainda não tinha tido o impulso ou a coragem, digamos assim, de aceitar o convite dele, me chamou pra treinar com ele. E ele treina na mesma academia que eu. Não sei porquê, gente. Ele já tinha me feito alguns outros convites, mas eu nunca tinha aceitado. Dessa vez eu aceitei. Falei, tudo bem, vamos sim, vamos treinar, mas a gente vai nesse horário, porque eu não queria ir no horário que a pessoa que eu me relacionava antes estava trabalhando, porque aí seria 100% de certeza que ela estaria lá. Então eu optei por um horário cedo pra gente ter ainda a possibilidade de não encontrar. Porque eu não gosto de desconfortos, gente. Apesar de, né, não ter mais nenhum tipo de relacionamento, eu não gosto de passar por desconfortos desnecessários. Aí fui com um rapaz, conheci ele ali no momento. Eu nunca tinha falado com ele pessoalmente, só pela internet, e vi ele algumas vezes na academia. Cumprimentei, oi, prazer, tudo bem. Na hora o menino já me olhou assim, ó, como se, sabe, como se eu fosse realmente uma entidade. E aí eu me senti, obviamente, muito feliz, muito bem, muito, né, lisonjeada com tudo aquilo, e fui. Só que pra minha infelicidade, a outra pessoa apareceu. E, gente, assim que ela me viu, ela me mandou mensagem, e eu já tinha bloqueado ela de um WhatsApp. Ela me mandou mensagem do WhatsApp profissional, me esculhambando, me xingando de fácil, porque provavelmente achou que eu tava ficando já com a pessoa antes, falando que se eu era uma pessoa que não queria fama, agora eu ia ter, que se surpreendeu comigo, porque eu aparentemente parecia ser uma pessoa discreta, mas agora eu estava me sentindo a rainha da Europa. E eu achei engraçado que ele errou o ponto. Ele poderia ter falado rainha do Egito, mas ele falou rainha da Europa. Mal sabe ele, né? Não deve conhecer muito sobre história. Mas tudo bem. Desculpa, gente, o tom ácido. A Cleo, às vezes, ela faz isso com a gente também. E a minha personalidade já tem um pouco de deboche, então isso vai ajudar. Enfim, a pessoa me esculhambou. Em outros tempos, se eu estivesse só ali com a energia da Amanda, que geralmente quer evitar desconfortos e não quer se posicionar de forma mais rígida ou mais fria mesmo com as pessoas, eu teria simplesmente deixado e ignorado aquela mensagem. Mas como eu estava ali de mão dadas com a Cleo, eu simplesmente mandei pra ele, olha aqui, o nome disso é importunação. Se você continuar me mandando esses áudios e essas mensagens que estão me incomodando no seu lugar de trabalho e no meu lugar de lazer, eu vou me direcionar até a recepção. Eu fui frio calculista, eu vou me direcionar até a recepção e eu vou mostrar todos esses áudios, todos esses textos e todas essas ofensas que você tá direcionando a mim. Você vai continuar? Aí a pessoa ficou quieta, não mandou mais nada, fui, bloqueei, obviamente, mas não apaguei nada, não excluí nenhuma informação e deixei tudo lá, porque a Cleópatra, gente, ela é estratégica, então ela não vai dar um ponto, senão ela não vai dar um passo em falso, ela vai dar o passo sabendo que ela pode contar com informações, provas e coisas que vão, né, ter ali um auxílio quando ela for com aquele argumento. Foi isso que eu fiz, salvei tudo, tô com tudo salvo até hoje, caso precise, eu espero que não precise. Gente, resumidamente, disse não, me posicionei, fui fria e calculista, sem pensar em emoção, em sentimento, e eu fiz o que tinha que ser feito. A Cleópatra, ela faz o que tem que ser feito, independente se aquilo vai gerar desconforto, dor ou não. Então, eu fiz o que tinha que ser feito. O que a Cleópatra me ajudou? Ela me ajudou em tudo isso. Ela me ajudou a tirar as emoções da frente e agir com racionalidade, porque a Cleópatra, ela é racional, ela é rainha do Egito. Ela coordenava um império, então ela lidava com homens. Ela tinha que governar o império dela. E ela fazia associações poderosas. Depois, esse rapaz continuou me ajudando nos treinos, então ele foi, de certa forma, não sei nem se seria essa palavra, mas útil pra mim, porque a Cleópatra, ela não vai se relacionar com pessoas que não tenham, de certa forma, benefícios pra ela, e não simplesmente de uma forma fria. Também porque ela é rainha de um império, então ela precisa de contatos e conexões que sejam interessantes, mas ela não vai se aliar a pessoas fracas, a pessoas que não têm conhecimento pra oferecer, a pessoas que vivem com maus hábitos. Então ela vai se associar a pessoas que são
interessantes para ela. Depois disso eu continuei, não tive mais nenhum tipo de queixa em relação a essa pessoa, percebi que os olhares continuaram dessa forma e diferente dos olhares que eu já estava acostumada, eu comecei a atrair olhares de pessoas que eram mais velhas, não é que nem também o arquétipo da sereia que atrai pessoas jovens, qualquer tipo de pessoa, atrai todo mundo no caso, não. A Cleópatra, ela atraiu pessoas mais velhas e pessoas de poder aquisitivo maior, eu tive essa percepção também. Então, ela tem um magnetismo? Ela tem um magnetismo, mas você também precisa deixar que o arquétipo trabalhe. Gente, nos primeiros dias eu comecei a sentir muita dor de cabeça, porque são as catarses acontecendo, né? Toda aquela limpeza que você precisa fazer. Nesse dia mesmo que eu tive essa discussão, que eu tive, na verdade, esse posicionamento com essa pessoa, eu cheguei em casa e minha cabeça estava explodindo. Por quê? Porque eu estava indo além da minha zona de conforto, que é ficar ali sem se indispor com ninguém. E a Cleópatra não, ela pegou na minha mão e falou: você vai pra frente desse império, você vai precisar se posicionar, mesmo que isso te deixe com algumas sensações desconfortáveis. Aí eu fiquei com dor de cabeça, mas eu falei, não vou tirar o arquétipo da Cleópatra, porque eu estava me sentindo bem simplesmente pelo fato de não precisar ficar ali todo o tempo emocional, sabe? Sentindo, ai meu Deus, eu desagradei, ai meu Deus, eu não precisava ter sido tão grossa. Não, isso não aconteceu, eu me posicionei e foi aquilo. Então a Cleópatra, ela vai te trazer também, além do posicionamento, esse conforto nas suas ações, essa confiança de que aquilo que você tá fazendo é o certo, tá? Eu indico muito a Cleópatra para pessoas que precisam se posicionar, para pessoas que precisam sair de um determinado lugar que está tóxico, sufocando e te fazendo mal. Tá? Ela vai aumentar a sua autoestima, ela vai te ajudar a falar de forma mais assertiva as coisas que você precisa dizer, sem ficar medindo ali palavras, sem ficar pisando em ovos, sabe? A Cleópatra também, ela pode te afastar de algumas amizades, porque, como eu já disse pra vocês, ela não vai se aliar a pessoas fracas ou a pessoas que têm objetivos que não condizem com os dela. Então, amizades que você percebe que só estão ali por alguns interesses, ou amizades que te trazem hábitos negativos, amizades que são tóxicas, ela vai te afastar, tá? Muitas pessoas falam da rivalidade feminina. Gente, isso é uma coisa que pra mim também sempre aconteceu, rivalidade feminina. Por quê? Porque, querendo ou não, eu me considero uma pessoa gata, uma pessoa bonita, uma pessoa legal, uma pessoa que gosta de conversar com as outras pessoas. Então, antes da pessoa me conhecer, quando ela me vê de início, ela vai me julgar, muitas vezes pela minha aparência. Por quê? Eu também não dou brecha pra qualquer pessoa aí entrando na minha vida, então eu sou muito seletiva. Eu conheço a pessoa, eu vou ali devagarzinho, e caso eu veja que aquela pessoa, inclusive isso já é uma coisa muito parecida com a Cleópatra, por isso que eu acho que também ficou mais forte. Caso aquela pessoa tenha algo de bom pra me oferecer, e isso, gente, eu não tô falando só de coisas materiais, de parcerias, eu estou falando de vida, tá? Caso aquela pessoa tenha hábitos parecidos com os meus, ideias, caso ela tenha até ideias totalmente opostas, mas que me fazem refletir, pensar e melhorar, eu vou me aproximar. Agora, caso ela não tenha isso, eu vou me afastar e ela não vai nem ter acesso a mim. Então, algumas pessoas que estavam na minha vida por algum deslize, que entraram na minha vida dessa forma e estavam ali só me fazendo mal, saíram, tá? Tive muita procura pra dates, principalmente no Instagram, mas eu nunca fui de sair com pessoas que eu não conheço, então eu também sempre fui muito seletiva, mas eu percebi que aumentou, então o magnetismo pessoal dela é muito grande. Fiz dinheiro, tá? Então a Cleópatra, além dela atrair pela sua beleza, ela também atrai pela sua inteligência, pela sua capacidade. Ela governava um império, não esquecendo que ela governava um império. Então, pessoas me procurando pelos meus serviços, eu sou professora de yoga e sou terapeuta natural, então pessoas me procurando por confiar nos meus serviços, tecendo elogios, isso foi muito bom. Então, resumidamente, a Cleópatra só me trouxe benefícios. Eu tive algumas catarses, porque a gente precisa se movimentar com mais intensidade para sair daquela zona de conforto que o arquétipo propõe pra gente, mas nada assim muito intenso. Então, eu também acredito muito que a energia da Cleópatra, ela já esteja muito presente na minha personalidade, por isso que não foi tão desafiador lidar com as sombras dela. Mas para isso você precisa entender a sua personalidade, entender as necessidades que você está vivendo no momento, para que aquele arquétipo faça sentido para você, ao invés de atrapalhar totalmente a sua vida, tá? Eu fico muito feliz em compartilhar isso aqui com vocês. Essa foi a minha experiência. Eu pretendo continuar fazendo vídeos aqui no YouTube sobre isso, sobre as minhas experiências com os arquétipos.
Então, se vocês gostaram desse vídeo, como meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, dá o seu like, deixe seus comentários, coloca aqui o que você quer saber, quais são as suas dúvidas, coloca também as suas experiências, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas que passarem por aqui. Fica aqui comigo que eu vou continuar postando vídeos sobre a Cleópatra e sobre todos os outros arquétipos que eu estou vivenciando no momento. Beijos!